Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma vez nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, desejando a todos nós que aqui nos encontramos força e paz para que possamos seguir adiante, agradecendo a Deus, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecer a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação. Agradecendo a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos Espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente aqui se fazem presentes, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão, abraçando fraternalmente neste momento a nossa irmã Carlúcia, que aqui se faz presente, a nossa irmã Vilma Guimarães, que aqui também se faz presente, esse abraço extensivo aos seus alunos, que todos e todas possam receber também o nosso abraço fraternal e de imensa gratidão, nosso irmão Alzeni, nossa irmã Silvânia, todos e todas, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos comentários de sempre, pelos compartilhamentos, e sigamos adiante nesse trabalho de semeadura. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Luz Acima, autoria do Espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier, e a mensagem é a que se encontra no capítulo de número 23, que tem como título Carta Despretensiosa. Então aqui Humberto de Campos nos enviou, através de Chico Xavier, uma carta despretensiosa, respondendo a um amigo, respondendo a vários questionamentos de um amigo dele quando encarnado aqui na Terra. Então ele manda esta resposta a todos nós, não apenas àquele amigo, mas é uma resposta, esclarecimento a todos nós. Mas antes de iniciarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino. A mensagem é a que está no capítulo 156, que Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira: procure compreender o próximo. Procure compreender, procuremos compreender o próximo. Não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se o amam. Então aqui ele nos fala sobre a compreensão, nos fala sobre aquela necessidade constante de esforçarmos para não magoarmos as outras criaturas, irmãos e irmãs de jornada, em especial aqueles que nos ajudam, aqueles que nos ajudaram em um determinado momento. Não fira, nos lembra ainda Pastorino, não fira a sensibilidade alheia, porque você sabe como sofrem quando fazem isto com você. Então aqui ele nos chama a atenção para nós não ferirmos a sensibilidade dos outros, porque nós já sabemos o nosso sofrimento quando isto acontece conosco. E ainda ele acrescenta, como dói ouvir palavras duras de ingratidão proferidas pelos lábios da pessoa a quem amamos. Não faça isso. Procure compreender os outros. Então aqui ele nos chama a atenção para esta necessidade de compreendermos os outros, não magoarmos os outros, não ferirmos os outros, porque sem sombra de dúvida, quando isso acontece conosco, nós não achamos bom ou não acharemos bom, ficaremos magoados, ficaremos chateados e em muitas situações guardaremos mágoa, rancor, ressentimento
em relação àquela criatura que tenha ferido a nossa sensibilidade. Então, conforme Jesus nos disse, não faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros não lhe fizessem, ou façamos aos outros exatamente aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se nós queremos e nós gostamos de sermos tratados de forma amigável, de forma agradável, se gostamos de receber o bem, então façamos a mesma coisa, façamos o bem, tratemos os outros de forma amiga, de forma fraterna, de forma amorosa, de forma respeitosa. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, nesta carta despretensiosa, nesta resposta que ele manda a um amigo aqui na Terra, mas este amigo pode ser você, esta amiga pode ser você, pode ser e com certeza é cada um de nós, porque a resposta que ele envia através de Chico Xavier, usando os fundamentos da doutrina espírita, é uma resposta, é um alento, é um esclarecimento ou vários esclarecimentos a todos nós. Então, Humberto de Campos começa nos dizendo o seguinte: meu caro, recebi seus apontamentos. Então aqui ele começa dizendo, eu recebi os seus apontamentos, recebi os seus questionamentos, recebi as suas observações, recebi as suas dúvidas. E aqui estou para respondê-las ou tentar responder. E aí ele acrescenta, sei que não aceitará a resposta com desejável entendimento. Se ainda me guarda na lembrança, não me tolera a sobrevivência. Então aqui ele está se dirigindo a uma criatura incrédula em relação à imortalidade da alma. Então aqui ele lembra, se você ainda me guarda na lembrança, você não tolera a ideia de que eu continuo vivo, de que eu continue vivo. E aí ele acrescenta, ler-me-á as palavras longe daquele acolhimento afetivo da época em que me afundava num escafandro igual ao seu, sob o denso mar do oxigênio terrestre. Então aqui ele fala acerca do corpo físico, usando a terminologia escafandro igual ao seu, ou seja, quando eu me encontrava no corpo físico, você lia o que eu escrevia em livros e em jornais, em revistas, e acolhia com afetividade tudo que eu escrevia. Mas naquela época eu me encontrava preso em um corpo físico. Hoje, como eu estou fora dele, provavelmente você não acolherá da mesma forma. E ainda ele acrescenta, receber-me-á o esforço de agora, com extremo espírito crítico. Buscará saber, antes de mais nada, se empreguei os verbos acertadamente e se pontuei a missiva com a elegância necessária. Então aqui ele fala acerca do espírito crítico, acerca do empregar o verbo corretamente, acerca de também pontuar corretamente a sua missiva. E ainda ele acrescenta, provavelmente dirá que meus recursos empobreceram, que minha argumentação não convence. Vamos, contudo, às suas ponderações. Então aqui ele faz esta observação como o amigo receberia sua resposta, mas mesmo ele tendo a certeza que ele não acreditaria, que ele não acolheria em parte ou em nada a sua resposta, os seus esclarecimentos, e aí ele diz, mesmo assim, vamos à resposta aos seus questionamentos. E aí ele começa apontando, afirma você que os espíritos desencarnados, pelo noticiário que fornecem ao mundo, se movimentam num plano absolutamente irreal. Então aqui ele aponta, Humberto de Campos, que este amigo acreditava e apontava que os espíritos desencarnados, ele se encontrava
em um mundo completamente irreal, absolutamente irreal. Aí eu questiono, será que o mundo espiritual é realmente irreal ou é aqui o ambiente terrestre onde nós nos encontramos que é irreal? Mas não irei dar a resposta e você também não precisa dar a resposta de pronto. Será que é o mundo espiritual que é irreal ou será que é o mundo físico que é irreal? E aí ele acrescenta, a seu ver, moramos em casas ilusórias. Então aqui ele aponta que este amigo dizia que os espíritos no mundo espiritual moravam em casas ilusórias. Será que as casas do mundo espiritual são ilusórias? Ou as nossas casas, as nossas residências, as nossas construções aqui no mundo terrestre que são ilusórias? Também não precisa responder de pronto. E ainda ele diz, cuidamos de instituições que não existem. Será que as instituições no mundo espiritual são reais ou são ilusórias? Ou se as instituições aqui no mundo são reais ou se são ilusórias? E ainda ele diz, colhemos flores e frutos de mentiras e pairamos como sombras num campo de fantasia. Será que as coisas no mundo espiritual realmente são ilusórias? Será que os espíritos são sombras e que se movimentam em um campo de fantasia? E aí ele acrescenta ainda que este amigo acrescenta que, para ajuizar de nossa situação, toma por base o mundo em que você pisa. Na apreciação que ele orienta, os conceitos, a esfera em que você ainda respira é a mais sólida de toda a estruturação do universo. Então, este amigo de Humberto de Campos afirmava que este mundo onde ele pisava, e que nós estamos pisando neste momento, é que realmente é real, que é a estrutura mais sólida de toda a estrutura universal. Será que este mundo terrestre onde nós nos encontramos, será que tem esta solidez? Será que realmente esta estruturação é imutável, é a estruturação mais sólida do universo? Será que este mundo não sofre alterações, este mundo físico não sofre alterações constantemente, conforme ele irá citar na sequência, um pouco mais adiante, acerca do nosso corpo físico? Será que o nosso corpo físico ele é imutável? Sem sombra de dúvida que não é imutável. O nosso corpo físico de hoje já não é o mesmo de ontem, quiçá de alguns anos atrás, de algumas décadas atrás. Então aqui ele diz, coisa alguma sofre modificação ao redor de seus passos, segundo a posição especialíssima em que se coloca. Então esse amigo afirmava, Humberto de Campos, que coisa alguma sofre modificação aqui neste mundo terrestre, porque este mundo terrestre é aquela estruturação mais sólida do universo. E aí Humberto de Campos acrescenta da seguinte maneira, em relação a ele próprio, Humberto de Campos, se me demorasse por aí, ou seja, eu, Humberto de Campos, se ainda estivesse aí no corpo físico, talvez experimentasse amnésia idêntica. Então aqui ele lembra que se ele estivesse aqui no plano físico, provavelmente ele estaria da mesma forma com esta amnésia idêntica ao seu amigo. E aí ele diz, basta dizer-lhe que enquanto carreguei o fardo benéfico da carne, ele lembra que o corpo físico é um fardo benéfico e que não é um fardo inútil, mas um fardo benéfico à alma. Então ele diz que quando ele carregava o fardo benéfico da carne, era eu perfeito desmemoriado em relação aos meus próprios defeitos. Ele não reconhecia os seus defeitos, afirma ele próprio, Humberto de Campos. Ele era um perfeito desmemoriado acerca dos defeitos dele. E, quanto às minhas necessidades essenciais,
nunca tentei, para o tempo que corria, célere em torno de mim. Então, segundo ele, enquanto estava no corpo físico, ele nunca se atentou em relação ao tempo, porque ele também achava e percebia que tudo era muito sólido, que nada se transformaria. E aí ele diz na sequência o que ele descobriu quando ele deixou o corpo físico. Quando os amigos me atiraram terra e cal ao corpo inerme, foi que meditei na transitoriedade das situações e das coisas. Então, Humberto de Campos afirma que ele só notou verdadeiramente, só meditou verdadeiramente acerca da transitoriedade das situações e das coisas aqui no plano físico, quando ele deixou o corpo físico, quando atiraram terra e cal no seu corpo morto, no seu corpo físico já sem as funções orgânicas, sem as funções biológicas. E isto ocorreu em 5 de dezembro de 1934, foi quando Humberto de Campos desencarnou. Então aí ele diz que após ele deixar o corpo físico, foi que ele prestou atenção acerca destas ilusões aqui do mundo físico, que aqui tudo é ilusório. E aí ele acrescenta: reportei-me então à infância distanciada e revi nossa aldeia do norte. Então aqui ele diz acerca do ambiente, uma aldeia, um local bem distante no estado onde ele nasceu, a aldeia do norte, perseguida pela areia invasora. Casario e arvoredo converteram-se pouco a pouco num montão de ruínas, ou seja, mudança constante. Aquela areia invadindo a aldeia onde ele nasceu, onde árvores e casas se transformaram simplesmente num amontoado de ruínas. Companheiros de jogos infantis desapareceram. Então aqui ele vai pontuando ao amigo acerca da transitoriedade das coisas aqui neste mundo físico, que nada é estável aqui neste mundo físico. A única certeza que nós temos aqui neste mundo é a transitoriedade das coisas. E aí ele acrescenta que alguns destes companheiros, amigos, da época dos jogos juvenis que desapareceram, alguns haviam partido à procura de cidades fascinantes, outros jaziam submersos na neblina da sepultura. Então ele fala que alguns se mudaram à procura de lugares melhores, outros haviam desencarnado. Reajustou-se-me a memória gradativamente e tornei pelos olhos da imaginação à casa em que me viu nascer. A morte brandira ali sua foice enorme, a torto e a direito. A doença lavrara por lá, copiando o fogo em pastagem alcantilada, ou seja, foi destruindo tudo. E aí ele acrescenta: transformações não tinham conta, ou seja, tudo havia se transformado naquele ambiente que o viu nascer. E aí ele cita algumas figuras que ele conheceu naquele ambiente onde ele havia nascido anos atrás, décadas atrás. Então ele cita até o padeiro para citar pontos de referências da transitoriedade das coisas aqui neste mundo, que o padeiro falecera de uma noite para o dia, vencido por um insulto cerebral. A lavadeira, que residia em frente de nós, mulher robusta e desassombrada, repentinamente passou a usar muletas em razão da perna quebrada. Nossos vizinhos, de tempos a tempos, trajavam rigoroso luto, homenageando parentes mortos. E até o padre mais velho, que despendia semanas transmitindo-nos o catecismo,
certa manhã se deixou transportar para o cemitério, quando menos esperávamos. Então aqui ele pontua e cita algumas figuras da cidadezinha, aldeia, onde ele nasceu, que haviam deixado este mundo e retornado para a pátria espiritual, demonstrando e caracterizando a transitoriedade das coisas neste mundo. Tudo, diz Humberto de Campos, tudo se modificava de hora a hora, até que nos separamos a fim de rever-nos mais tarde na capital da República. Então aqui ele vai contando a história dele e do amigo dele, que estava o questionando depois da morte. Então ele fala que eles dois, esses dois amigos, Humberto de Campos e este questionador, também em um certo momento haviam se separado e mais tarde se reencontraram na capital da República. E aí ele acrescenta: você fazia o possível por ocultar os males do estômago e eu dissimulava habilmente as perturbações do sistema endócrino. Ou seja, os dois tinham problemas de doenças refletindo no corpo físico. Um tinha problema de estômago, que ele relata aqui, e ele, Humberto de Campos, tinha perturbações no sistema endócrino. E aí ele acrescenta: seu rosto não era o mesmo. Rugas surpreendentes marcavam-no todo. Seus cabelos, que conheci finos, sedosos e abundantes, estavam ralos e encanecidos, ou seja, tudo havia se transformado, o rosto já não era o mesmo, o cabelo também já não eram os mesmos, os que restavam na cabeça. Seus olhos, ele fala dos olhos do amigo, seus olhos fitavam-me com firmeza, todavia injetados de sangue. As mãos, bem cuidadas, não mostravam a despreocupação do princípio, entretanto, revelavam-se pesadas e grossas, exibindo veias salientes, ou seja, o corpo físico em transformação constante. E ainda ele acrescenta: certo você notou profunda mudança em mim, porque eu também havia me transformado, mas a gentileza lhe asfixiou as observações pessimistas que procurei calar igualmente por minha vez. Ou seja, Humberto de Campos diz que não revelou as mudanças que ele tinha percebido no amigo ao longo dos anos, e o amigo também, por gentileza, não havia revelado a ele, Humberto de Campos, as transformações físicas que os anos haviam, ao decorrer esses anos, haviam ocorrido essas transformações em seu corpo físico também. E aí ele acrescenta: e as moças, aqui ele fala até das moças que eles haviam namorado, e as moças que cortejávamos noutra época, enlevados na paisagem do berço, algumas delas no rio, embalde, tentavam recursos contra a jornada implacável da natureza. Então ele fala que aquelas moças belas que eles haviam cortejado em outras épocas também estavam na capital da República, na época ainda Rio de Janeiro, e que também já estavam envelhecidas e que elas procuravam todos os meios para driblarem a ação da natureza, mas que também não estavam conseguindo. E ainda ele diz que essas moças procuravam odontólogos exímios, mas não lhes restauravam a boca que outrora eles haviam namorado, embevecidos nos primeiros arroubos da juventude. Surgiram na avenida, assim como nós ambos, procurando farmácias para o reumatismo iniciante. Então ele fala dele, do amigo dele e das moças que eles haviam conhecido ainda nos arroubos da juventude e que todos estavam envelhecendo, inclusive já procurando medicamento para o reumatismo iniciante. E aí ele acrescenta, para encerrar
estes apontamentos despretensiosos nesta sua carta a este amigo e a todos nós acerca da mutabilidade das coisas, da transitoriedade aqui neste mundo físico, conforme dissemos anteriormente, que a única certeza que nós temos é sobre esta transitoriedade destas coisas. E aí ele diz que a morte, meu caro, teve o condão. A morte teve o condão de me acordar às reminiscências. E considerando a amizade que sempre nos ligou no cenário humano, rememoro, saudoso, sua própria felicidade longínqua. Não ignoro que você perdeu os pais, a esposa inesquecível e o filho mais novo que lhe era particularmente querido pelas afinidades sentimentais. Então ele lembra a este amigo que ele, o amigo, havia perdido os pais, a esposa, um filho mais jovem. E aí ele diz ainda que este amigo, em 10 anos havia mudado de residência após estes desencarnes de entes queridos. Em 10 anos ele havia mudado de residência por 15 vezes, procurando alívio para o coração angustiado e irremediavelmente enfermo. Então aqui ele faz mais apontamentos acerca da transitoriedade das coisas aqui neste mundo. Seus olhos, diz Humberto de Campos, permanecem fixos no pretérito, identificado com a sua dor de peregrino, cheio de ouro e vazio de paz. Então aqui Humberto de Campos lembra a este amigo e lembra a todos nós que não podemos nos comportar assim com os nossos olhos no pretérito, cheios de recursos materiais e vazios de paz. Lembro-me saudosamente até mesmo de seu belo papagaio que nos divertia faz quase 30 anos, gritando os nomes de políticos influentes da hora. Então aqui ele lembra ao amigo até mesmo do papagaio para mostrar a ele que ele, Humberto de Campos, continuava mais vivo do que nunca. E ainda ele diz, desejaria confortá-lo, revivê-lo, mas você, apesar de abatido pelas desilusões e renovações incessantes, está convencido de que vive no plano mais sólido e inamovível do universo. Então aqui Humberto de Campos lembra ele. Eu gostaria muito de confortá-lo, mas como você vive no mundo no mundo da ilusão e as suas desilusões, não deixando você ver e verificar e observar as renovações constantes, não será possível eu auxiliá-lo, eu confortá-lo, porque você não percebe que está vivendo em um ambiente em transição constantemente. Você não vive em um mundo que é assim tão sólido como você acredita. E ainda ele diz o seguinte, depois de ele falar acerca deste mundo mais sólido, inamovível do universo, e ainda ele diz que acredita que eu seja um vagabundo invisível a contar anedotas destinadas à ingenuidade humana. Então, se você não acredita na transitoriedade das coisas aí deste mundo e ainda acredita que quem deixa o corpo físico é um vagabundo que não tem um lugar fixo para viver, que é um fantasma, não tem como realmente eu consolá-lo, eu confortá-lo. E aí ele diz para encerrar, você, homem de carne e osso, homem no sentido genérico, aplicando a todos nós, homem e mulher de carne e osso, declara-se imutável e assevera que não passo de sombra a voltar do país da morte. Será que realmente é assim? Será que nós, de carne e osso, somos imutáveis e aqueles que deixaram o corpo físico são simplesmente sombras que voltam para nos assombrar, voltam do país da morte? E aí ele encerra questionando como poderá um fantasma, já que você diz desta forma e afirma que vive num mundo perfeitamente sólido, que eu sou um fantasma, como poderá um fantasma consolar um homem seguro de si
a ponto de julgar-se intangível, eu não poderei te ajudar, afirma Humberto de Campos. E sendo assim, decididamente, você tem toda a razão. Ou seja, eu não poderei te ajudar, porque você acha, você tem a certeza que vive em um mundo perfeitamente sólido, mas na verdade, nós vivemos em um mundo aqui na Terra, o plano físico, o mundo das ilusões, porque aqui tudo é transitório, inclusive e principalmente a nossa passagem, a nossa estada aqui neste mundo também é transitória. Estamos aqui transitoriamente vivenciando uma experiência humana. Não somos aqui deste mundo, apenas estamos provisoriamente, transitoriamente, aqui neste escafandro físico, que é este corpo físico, que nos serve de habitação provisória. Paz aos nossos corações e que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e construirmos em nós o nosso patrimônio verdadeiro, construirmos em nós e edificarmos em nós, na nossa fé, esta rocha que é o Evangelho de Jesus, ou sobre esta rocha que é o Evangelho do Cristo. A edificação verdadeira, esta edificação que não sofrerá nenhuma mutação, nenhuma transformação ao longo da nossa jornada, cada vez mais se tornando mais sólida. Até breve, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas.